Nós vamos hoje, então, estudar a lição de número 2, 12 de abril de 2020, com o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Hoje nós vamos analisar o capítulo 1, versos 3 até o verso 14. Esse será o foco da nossa reflexão. O nosso texto áureo é o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos as bênçãos espirituais. Ei, preste atenção nisso. A morte e ressurreição de Cristo não é plano B, C, D, E. Não. A morte de Cristo como Cordeiro é algo que está estabelecido antes da fundação do mundo. Não existia planeta Terra, não existia seres humanos na Terra, e Deus já tinha planejado enviar o seu Filho como Cordeiro para nos salvar. Então, fica tranquilo, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e eu fico maravilhado com a revelação que nós encontramos em Isaías. Sabe o que Deus fez? Deus começou, Ele fez tudo, foi até o fim, e quando chegou no fim, Ele apertou o play e começou tudo desde o começo. Ele sabe tudo o que acontece, hoje, amanhã, Ele tem todo o domínio sobre o tempo. Ele habita fora do nosso tempo. Ele é maior do que o universo. E Ele tem todo o controle nas suas mãos. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, 3 e 4, e do 9 ao 14. Eu vou pedir licença para você, eu vou fazer diferente, tá? Porque como nós vamos analisar 3 a 14, por causa do espaço na revista, por causa da diagramação, foi excluído aqui o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? Então, se você está com a tua revista aí, quando chegar no 4, você vai perceber que eu vou mudar a leitura, porque eu vou continuar lendo 5, 6, 7. Aí, quando eu chegar no 9, você está com a leitura aí nas suas mãos, né? Com a revista, tá bom? Então, vamos lá. Ler Efésios 1, 3 a 14. Diz a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Antes de ler, vamos orar. Eu quero convidar você, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ore comigo. Bondoso Pai,
Obrigado, 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 porque Jesus Cristo está vivo e podemos falar com Ele, podemos sentir Sua presença e por isso amamos a Sua casa, amamos a Sua palavra, amamos tudo concernente à salvação. Obrigado, Senhor. A ressurreição de Cristo é mais uma grande e indubitável prova de amor. Obrigado porque Cristo está vivo, sentado à tua direita, à tua destra. Pai, nós aproveitamos o momento para continuar orando pela nossa nação, orando pelas nossas autoridades, orando por aqueles que estão incansavelmente prestando os serviços mais essenciais possíveis, que são aquelas atividades de preservar, de lutar pela vida, pela saúde das pessoas. Abençoa esses profissionais, dá força para eles, ajuda eles nesse enfrentamento que nós estamos vivendo. Pai, nós continuamos rogando ao Senhor, que o Senhor encha-nos de paciência, encha-nos de prudência, enche-nos, Senhor, de sabedoria para saber lidar com este momento, Senhor. Ajuda-nos a entender esse tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, nesse tempo, sair dele melhores, mais fortalecidos, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de esperança e com cada vez mais certeza de que o Senhor governa o universo, de que o Senhor tem a sua vida, a nossa vida nas suas mãos. E como é bom depender de Ti, Deus, como é bom confiar em Ti, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu propósito. Obrigado por essa lição que vamos estudar. Abre a porta da palavra, traz revelação aqui nesta manhã, para que nós possamos ser edificados e cresçamos mais ainda na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque Tu sempre nos ouves e faz mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá entrar agora, propriamente dito, na nossa lição. E como introdução, eu quero falar de eleição, ok? Como introdução, eu quero falar sobre eleição. Observe no versículo de número 4, que está escrito: como também nos elegeu nele. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre eleição. Em primeiro lugar, eu queria dizer quem é o autor da nossa eleição. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Ele é o autor da nossa eleição. Qual é o tempo da nossa eleição? Quando que nós fomos eleitos? Versículo de número 4. Está escrito que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, eu tenho essa condição, essa tranquilidade de estar eleito por Deus. Ser eleito por Deus é muito melhor do que ser eleito por 55 milhões de brasileiros. Ser eleito por Deus é muito melhor do que ser eleito pela maioria na nação americana. Ser eleito por Deus é muito melhor do que ser rei ou rainha da Inglaterra. Ser eleito por Deus é melhor do que qualquer cargo ou função pública neste mundo. Somos eleitos por Deus Pai desde antes da fundação do mundo. Com que propósito? Porque Deus nos elegeu, Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que propósito elevado. Olha que propósito novo. Propósito nobre.
Que coisa gloriosa. Ei, você precisa saber o propósito da sua eleição para você saber o valor que você tem. Quem não sabe o valor que tem para Deus, anda batendo cabeça, anda murmurando, reclamando, porque vai quebrar, porque não vai ter isso, porque não vai ter o que comer, porque não vai sustentar os filhos, porque agora acabou tudo, porque agora ai, vai para cá e para lá, porque não sabe o seu valor em Deus. Ei, olha só que elevado, que nobre. Nós fomos eleitos por Deus Pai, antes da fundação do mundo, com um propósito elevadíssimo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Com qual fundamento? Qual é o fundamento da nossa eleição? Verso 5. O fundamento é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa eleição. Nós estamos eleitos com base em Jesus Cristo. Quem é Ele? O que possui o maior nome do universo. Um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é a maior autoridade do universo. Todas as autoridades da terra, de todos os tempos, sejam elas na hierarquia, na dimensão, na influência que tiveram, terão que se curvar diante do nome de Jesus, o fundamento da nossa eleição. Acabamos de cantar: na rocha eterna firmado estou eu. Cristo é a nossa rocha, essa é a nossa fundação, aqui está o nosso fundamento. Vamos temer o quê? Nós que amamos o Senhor, que somos eleitos por Deus Pai antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e estamos em Cristo, vamos nos abalar com um vírus? Não, né? Não, né? Não, a sua fé não é desse tamanho, né? Se é que dá para chamar isso de fé. Se você se abala com um vírus, eu não sei nem se dá para dizer que você tem fé. Ok? Mas essa eleição também tem um objetivo. Qual é o objetivo principal? Nós encontramos no versículo de número 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Qual é o objetivo que Deus Pai, antes da fundação do mundo, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis em amor e nos estabeleceu em Cristo, que agora a gente viva para louvor e glória da sua graça, para que a gente viva louvando, adorando o seu nome, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma coisa, e tudo que você adorar que não for Deus é idolatria. Você e eu não fomos criados para ser idólatras, nós fomos criados para adorar e servir e amar somente a Deus. Esse é o objetivo da nossa eleição. Eu fui eleito para louvor e glória da sua graça. Se eu entendo isso, eu louvo quando a porta abre e quando a porta não abre. Eu louvo quando estou com saúde e quando estou doente. Eu louvo quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro. Eu louvo quando tem comida e quando não tem comida. Eu louvo quando as coisas vão bem e quando nada dá certo. Eu louvo porque estou fundamentado em Cristo Jesus. Há um propósito extraordinário nisso. Esse é o objetivo. E ainda quero pensar sobre a natureza da nossa eleição. Versículo 7. Qual é a natureza da nossa eleição? É que a eleição é uma aliança, mais uma aliança de Deus firmada com nós com base no sangue. Sangue. E quando Deus põe o seu sangue no negócio, não tem como dar errado. Se tem sangue de Cristo na história, meu amigo, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Pode parecer que vai acabar. Se tem sangue na parada, fica tranquilo, vai terminar tudo bem. Portanto,
A nossa eleição está fundamentada em Cristo. Tem como esse objetivo extraordinário de louvor e glória da sua graça, e a natureza da nossa eleição está firmada com sangue. É pacto de sangue feito por Deus. Você acha que tem alguma chance de quebrar essa aliança? Tem não. Então a minha única coisa a fazer é ser fiel na aliança. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Ora, se Jesus prometeu que não vai me lançar fora, e eu prometi para ele que eu não saio mais dele, tem chance de dar errado? Impossível. Eu sou inabalável, indestrutível. Eu sou mais do que vencedor e canto hino. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Ele que nos justifica, quem nos condenará? Está tudo certo, meu irmão. Se você é um eleito de Deus, fica na paz, fica tranquilo, vai dando glória e vivendo com alegria, porque está tudo sob o controle de Deus. Dito isto, vamos para o ponto de número 1, que fala justamente da nossa posição em Cristo. A nossa lição tem 3 partes. Número 1, a nossa posição em Cristo. Número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aqui no ponto de número 1, a nova posição, nós temos a doxologia. O que é doxologia? Aqui é um conceito na nossa revista, do grego doxa, ou seja, glória, mais logia, palavra. Manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos, tá? Então, doxologia tem a ver com adoração. Paulo começa a carta aos Efésios se identificando, saudando os irmãos, como nós vimos semana passada, e agora então ele entra nesse período de louvor. É um cântico, é uma adoração, é uma celebração em relação às bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E como eu quero dar ênfase, são todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Ei, escute isso. Eu diria que esse é a coluna da nossa lição de hoje. Quem vive e foca nas bênçãos espirituais se satisfaz com as materiais. Eu vou repetir, que você não está acostumado a ouvir isso. Quem foca e vive pelas bênçãos espirituais se satisfaz com as materiais. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor. E se o Senhor é nosso pastor, o que nos falta? O que nos falta não faz falta. Se eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, o que Deus faz chegar na minha mão é o que eu preciso. Então foi já falado aqui num momento de devocional, aqui na manhã, que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. Ele sabia viver feliz, sabe quando? Quando ele comia ovo frito e quando ele comia picanha. Tem gente que só dá glória e fica alegrinho na picanha. No ovo frito reclama: não vou comer essa porcaria, eu não sou de homem para comer ovo. É o cara que não conhece, que está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Portanto, meu irmão, foque e viva com a certeza de que tudo que você precisa espiritualmente está providenciado. Todas as bênçãos espirituais. Portanto, viva satisfeito com as materiais, porque o Senhor é o nosso pastor e o que eu não tenho, eu não preciso. A hora que o Senhor achar que eu preciso de alguma coisa, sabe o que Ele vai fazer? Suprir. Porque Ele é Pai. Ele é dono de tudo. Essa é a minha confiança. Espero que seja a sua também. Porque se você vive assim,
com entendimento de que você já é abençoado com toda sorte de bens espirituais, você vai viver contente com o que vier. Venha o que vier, você vai dar glória, você vai viver contente em toda e qualquer situação e vai cumprir a vontade de Deus. Pastor, que bênçãos espirituais são essas? Subponto 2. Vamos lá. Número 1, versículo 4. Nos elegeu para sermos santos. Número 2, versículo 5. Nos predestinou para sermos filhos. Número 3, versículo 6. Nos fez agradáveis para si. Número 4, versículo 7. Remiu-nos por meio do sangue de Jesus Cristo. Número 5, 8 a 12. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Número 6, versículo 13, a parte A, revelou-nos a palavra da verdade. Número 7, selou-nos com o Espírito Santo, versículo 13, parte B. E número 8, ainda garantiu a validade da promessa. É mole ou quer mais, companheiro? Se você quer mais, é porque você é um insatisfeito, um miserável que tem que passar a eternidade no inferno. Porque se todas essas bênçãos espirituais ainda te faz ser um reclamador, um murmurador, eu não tenho outra coisa para te dizer a não ser, vai para o lago de fogo, miserável. Agora, se você entende o que significa ter todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, você vai passar por cima de tudo que vier de dificuldade na sua vida. Por quê? Por causa de todas as bênçãos espirituais que estão garantidas para nós em Cristo Jesus. É por isso, amigão, que o diabo não quer que você estude a Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você tenha conhecimento, que você não tenha sabedoria. Por quê? Porque aí, mesmo que você seja religioso e frequente templos evangélicos, você ainda vai encontrar um miserável de um pregador que vai te incentivar a buscar só as coisas materiais. E aí você vai virar mais miserável do que você já era quando não ia num templo evangélico. Agora, se você encontrar um homem de Deus, uma igreja de Jesus, você vai aprender a palavra de Deus sistematicamente. Eu disse esses dias e quero repetir agora. Como que eu posso saber se eu estou na igreja certa? A sua igreja prega a Bíblia, ensina a Bíblia, a palavra de Deus tem a prioridade, o tempo maior é dado para a palavra. Não tenha medo, meu querido, você está na igreja de Jesus. A igreja de Jesus prioriza as bênçãos espirituais. Quanto tempo nós vamos viver na eternidade? Você sabe calcular? Eternidade já diz tudo. Não tem começo e não tem fim. Quanto tempo nós vamos viver fora desse corpo? Quanto tempo? Para sempre. Nós, os salvos, vamos viver para sempre no céu. Para sempre. E sempre, e sempre, e sempre, de eternidade a eternidade, nós vamos viver com o Papai do céu. Agora compare o tempo da eternidade, que nós vamos ver com o Papai do céu, com o tempo que a gente vai viver aqui na terra. A duração da vida aqui na terra é 70 anos. Alguns, por causa da sua robustez, chegam aos 80. E o que passar disso é canseira e enfado. Fisicamente, viu? Porque ontem eu ministrei a ceia lá em casa para minha sogra, e ela tem quase 96 anos, e quando nós estávamos orando, ela começou a falar em línguas, e quem segurava a velhinha? Ela não parava mais. Eu estava doido de fome, queria comer o X missionário, e ela lá renovada, falando em línguas. Ei, maravilha de Deus. Agora, fisicamente, tem que ajudar ela a fazer quase tudo. Ela passa grande parte do dia dormindo. Por quê? Porque as suas forças estão se esvaindo, mas espiritualmente,
Pense numa velhinha que lê 20 capítulos da Bíblia por dia. Pense numa velhinha que antes de dormir ela fica 1 hora orando. Ela acorda orando. Ela está dormindo, eu acordo de madrugada, ela está dormindo, ela está falando língua estranha. Oh meu Deus, cheia do poder de Deus aos 96 anos. Por quê? Porque ela é renovada espiritualmente. Volto a fazer a pergunta, quanto tempo nós vamos viver aqui na Terra? 70, 80, 100, 120? O que é isso na eternidade? É por isso que Jesus não manda a gente focar nas coisas materiais. Porque tudo que é de material aqui, a gente vai levar para o céu, certo ou errado? Apesar de ser errado, a maioria das pessoas coloca o coração nas coisas materiais como se fossem viver 1 milhão de anos aqui. Vamos dar um exemplo? Os corruptos, os políticos corruptos, que roubam e têm lá bilhões lá nas Ilhas Caimãs, lá nos paraísos fiscais. Os miseráveis teriam que viver 300 mil anos para gastar todo aquele dinheiro que roubaram. E que eles vão levar para a eternidade? Que coisa, hein? Portanto, meu irmão, seja satisfeito em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz. Seja satisfeito com Cristo, porque se você estiver satisfeito com Cristo, o que vier depois é só lucro, é só bênção, é só glória. Tá bom? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, se qualquer punhadinho de reais, se qualquer perdinha aqui na terra já te emburra, meu irmão, acorda. Você não entendeu ainda o reino dos céus, você não entendeu o novo nascimento, você não sabe ainda o que é ser uma nova criatura em Cristo. O teu Deus ainda é Mamon, o Deus das riquezas. Meu querido irmão, minha querida irmã, pelo amor de Jesus Cristo, vamos entender a nossa nova posição em Cristo. Ok? Número 2. Que só vai reforçar o que nós estamos falando aqui. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é que a gente aprimora esta vida cristocêntrica? Através da revelação do mistério de Deus que estava oculto na antiga aliança. O que estava oculto na antiga aliança? A igreja. A igreja. A igreja é o mistério descoberto. A vontade de Deus era que em Cristo a igreja fosse revelada. O que é a igreja? É o conjunto de pessoas que saem do mundo onde viviam sob o governo de Satanás e eram filhos dele, e são, então, através do convite de Jesus, chamados para viver seguindo Jesus. E quem segue Jesus é transformado em igreja, porque ele é o cabeça, e as pessoas que se unem a Cristo formam um corpo com ele. E esse todo é chamado de igreja. Então, como é que eu mantenho a minha vida firmada em Cristo? Através da igreja, certo? Então, Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, por favor, entenda isso. Cristo veio à terra por causa da igreja. Ele viveu por causa da igreja. Ele morreu por causa da igreja. Ele ressuscitou por causa da igreja. E ele vai voltar, sabe por causa de quem? Primeiramente, a igreja. Então, se você estiver na igreja, você está salvo, assim como quem estava dentro da arca nos dias de Noé. O espírito da morte passou sobre a terra nos dias de Noé. Quem sobreviveu? Só quem estava dentro da arca. Jesus vai voltar para buscar um povo. Que povo é esse? A igreja. Quem é que vai ser arrebatado? Quem está dentro da igreja. Sejam os que dormiram em Cristo desde
a crucificação, ressurreição e derramamento do Espírito Santo, quando a igreja é estabelecida na terra, até os dias em que Jesus voltar. Então, aqueles que dormiram crendo nessa promessa e os que estiverem vivos quando Jesus voltar, serão levados para a eterna glória. Então, esse mistério estava oculto na antiga aliança. Então, Jesus é o primeiro que fala sobre a igreja. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ao céu, eu entrego para vocês a chave do reino, abram as portas do reino, e agora quem entra por Cristo na igreja está salvo. E isso aconteceu no que é chamado de plenitude dos tempos. É quando Deus determinou a vinda de Jesus a esta terra. Então, todo o universo aguardava esta revelação. E quando Jesus vem à terra, esta revelação então é descoberta. Vale lembrar um fato que aconteceu quando Jesus disse: está consumado, e entregou o seu espírito e morreu. Qual foi o primeiro evento na terra? Quem lembra? A Bíblia diz que, naquele momento, o véu se rasgou, de alto a baixo. O que isso quer dizer? Que agora a revelação, as cortinas estavam se abrindo para a revelação de Deus, chamado igreja. Cristo em vós, esperança da glória. O véu se abriu, o véu se rasgou. E veja, é de alto a baixo. Foi Deus quem quis assim, em Cristo, estabelecer a sua igreja. Quando? Quando Ele quis. E Ele tinha estabelecido lá no passado eterno, Ele tinha estabelecido que nós seríamos estabelecidos como igreja no tempo determinado por Ele. Que tempo foi esse? Quando um anjo desceu do céu, foi até a casa de Maria e disse a ela o que ia acontecer com ela. E quando Maria então aceita o propósito celestial e gera no seu ventre Jesus, e aí então começa a encarnação de Cristo, o seu ministério terreno, a igreja está sendo então estabelecida. Qual a nossa função agora? Estarmos em Cristo, firmados na igreja. Por isso que nós precisamos amar a igreja. E mais do que frequentar uma, nós precisamos ser igreja. Mais do que estar na igreja, nós precisamos ser igreja de Jesus. Para quê? Para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Então, uma das grandes finalidades da igreja é que quando ela se reúne, e nesse momento a gente está impedido disto, da nossa junção, da nossa reunião, da nossa congregação, do nosso ajuntamento solene. Quando nós estamos juntos, uma das coisas que nós fazemos com muita alegria, com muito amor, é celebrar a Deus, é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Por quê? Porque agora nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, porque em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver aqui e principalmente na eternidade. Então, viver para esse louvor, viver para essa adoração, é a coisa mais fantástica que existe. Eu pergunto para você, você já é igreja? Se você ainda não é igreja, trate de ser. E eu não estou falando de uma denominação. Eu não estou falando de uma instituição religiosa, não estou falando de um CNPJ, não estou falando de o registro de uma entidade jurídica. Eu estou falando da universal, mística, eterna igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero louvar a Deus porque Ele ama tanto a sua igreja, que Ele nasceu por ela.
Ele viveu aqui na terra por ela. Ele sofreu muito, muito, muito por ela. Quando ele não tinha mais nada para dar, ele deu a sua vida pela igreja. E ao terceiro dia, ele ressuscitou pela igreja. Voltou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu fico imaginando Jesus, Pai, quando o Senhor me mandar, eu vou sair em disparada, porque eu não vejo hora de participar das bodas do Cordeiro, quando eu vou servir os meus servos e as minhas servas, quando eu vou servir o meu povo, quando eu vou estar com eles para sempre. E Jesus está nessa expectativa extraordinária, e eu pergunto, você também? Você está na expectativa de encontrar o noivo? Você está com aquela expectativa, aquele preparo de uma noiva que quer encontrar o seu noivo no altar? Você está com essa expectativa? Jesus está. Ele quer celebrar a festa das bodas dos vencedores no céu. Ele está lá nos aguardando, porque somos nós que vamos às mansões celestiais. Ele não vê hora de que isso aconteça, mas ele está submisso à vontade do seu Pai. Quando esteve aqui na terra, Jesus disse: olha, eu não sei a hora. Eu não vou dizer para vocês o dia nem a hora, porque nem eu sei. Só meu Pai sabe. Ele tem esse domínio, esse governo. Eu vou me submeter, mas aqui na minha imaginação tão limitada, nos meus pensamentos tão pequenos e falhos, eu fico imaginando Jesus dando uma olhadinha para o Pai, com aquele semblante de alegria, como quem diz: Pai, me manda, me manda, me manda que eu vou, me manda que eu vou. Eu estou só por uma ordem. Eu estou só pelo som do toque de uma trombeta, e eu vou lá buscar o meu povo, eu vou buscar a minha eleita, eu vou buscar a minha igreja, e eu vou apresentar ela para ti santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga. Eu vou te apresentar ela especial, nação santa, povo adquirido. Eu vou te apresentar ela adornada com todas as bênçãos espirituais. Oh, que dia! Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem perseverar até o fim será salvo. E o fim está próximo. O fim está próximo. O fim está próximo. O Espírito Santo testifica no meu espírito que o fim está próximo. Há uma voz interna dentro de mim de que o fim está próximo. Isso está acontecendo só comigo? Deixa eu te perguntar isso. Isso está acontecendo só comigo? Você que está ligadinho aí, manda uma mensagem para nós, se está acontecendo só comigo, se é só comigo que o Espírito Santo está dizendo aqui dentro: Maranata, Maranata, Maranata. Aquele que tem sede, diga: vem. É só comigo, é com você também. Se é com você também, dá um sinalzinho aí, manda uma mensagem para nós. Pastor, também comigo isso está acontecendo. O Espírito Santo está dizendo dentro de mim que Jesus vem breve, Jesus vem breve, Jesus vem breve. E se Jesus vem breve, meu irmão, te alegra, te alegra. É chegada a hora da igreja. É chegada a hora da igreja. Vamos encerrar com o ponto 3? Esse ponto é fantástico. Quero dedicar aí uns 10 minutinhos para a gente meditar nesse ponto. Sabe o que diz aqui o título do ponto 3? O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Oh, meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa. O Espírito Santo habita em mim. E sabe o que ele é? Ele é a garantia de que eu sou salvo. O Espírito Santo é a certeza de que eu sou salvo. E o Espírito Santo mora em mim. Eu fui feito por Deus, morada de Deus, casa de Deus. Você também? Você também é templo do Espírito Santo? Então tenha certeza de que você é
salvo. Salvo. Agora eu preciso dar uma explicação muito importante, principalmente para nós pentecostais. Uma instrução muito importante. Nós não podemos confundir selo do Espírito Santo com batismo no Espírito Santo. Nós não podemos confundir selo do Espírito Santo com batismo com o Espírito Santo. Não é correto perguntar para alguém: você já foi selado com o Espírito Santo? Quando você, na verdade, quer perguntar para a pessoa: você já é batizado no Espírito Santo? Não use a expressão selo. O selo não tem a ver com o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Se você acreditar nisso, você vai falar bobagem, você vai crer no erro. E existe uma corrente dentro do movimento pentecostal que ensina que para ser salvo tem que ser batizado no Espírito Santo. Isso não é verdade. Atenção, para ser salvo tem que nascer de novo. E para nascer de novo, tem que receber o selo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa reconhece seus pecados e entrega-se a Cristo como único e suficiente Salvador, nesse momento a pessoa vai ser, primeiro, despida. Ela vai ser despida. Eu estou falando no mundo espiritual, tá? Não estou falando de tirar as roupas físicas. Não. Espiritualmente, uma pessoa sem Cristo, ela está imunda, ela está suja, ela é fedorenta. Jesus não pode, nem o Espírito Santo, se aproximar dessa vida, porque ela está na imundícia do pecado. Mas quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a primeira coisa que é feita no mundo espiritual é tirar aquela roupa. A gente fica nu. E aí a gente vai passar por um banho. Banho no sangue de Jesus, o melhor detergente do universo. E aí toda aquela nossa sujeira vai virar em limpeza. Nós vamos ser purificados, a gente vai ficar limpinho. E aí nós vamos receber as vestes de salvação. Isso só acontece porque a gente se arrependeu do pecado. Quem é que nos convenceu que somos pecadores? O Espírito Santo. Então, o novo nascimento nos torna salvos. E o novo nascimento é uma obra de regeneração efetuada com a participação do Espírito Santo. E isto é selo. Isso é garantia da salvação. Certo? Existe um exemplo clássico na Bíblia desse momento instantâneo. Você lembra da crucificação? E hoje é bom lembrar, né? Jesus foi crucificado na cruz do meio. À sua direita, à sua esquerda, tinham mais dois malfeitores. Um deles representa a humanidade que rejeita Jesus. O que ele faz? Tu aí, tu não é o grandão, tu não é o bambambam, tu não é o cara, tu não é o filho de Deus, tu não fazia, acontecia. Tira nós daqui e salva-te a ti mesmo. Debochando, zombando. Na hora da morte, cheio de orgulho, de soberba, de arrogância, ele debocha de Jesus. Por outro lado, o outro representa a parte da humanidade que vai reconhecer os seus pecados. Aquele homem, antes de falar com Jesus, disse: ei, você não está vendo que nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui? Nós não valemos nada. Mas este, nenhum pecado fez, não fez nada de errado. Então ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a condição dele, que ele era um pecador e que ele precisava de Jesus.
Então ele reconhece que Jesus é Senhor, ele reconhece que Jesus é Rei, ele reconhece que Jesus tem um reino, e Jesus imediatamente se volta para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe, Jesus não se dirige ao outro, Jesus faz silêncio para o outro, porque o outro perdeu a sua oportunidade de conhecer a salvação. Mas um deles, aleluia, aproveitou a oportunidade. E sabe o que aconteceu? Naquele momento ele é selado com o Espírito Santo. Ele teve tempo para se santificar, ele teve tempo para crescer na graça, no conhecimento, ele teve tempo para frequentar reuniões com os cristãos? Não. Daquela cruz, ele já foi espiritualmente com Jesus para o paraíso. Assim como Jesus. O seu corpo ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. O seu corpo físico. Mas o seu espírito trabalhou durante esses 3 dias e 3 noites incansavelmente. Jesus fez uma grande obra, e eu tenho que me segurar aqui para não falar sobre isso agora, porque abre um leque para mais 1 hora de ministração. Mas eu quero me deter nisso, de que aquele homem teve o selo do Espírito Santo. Ele entrou no paraíso selado com o Espírito Santo, sem nunca ter falado línguas estranhas. Então voltamos aqui ao centro desse momento. Atenção, não confunda selo com batismo com o Espírito Santo. Quem recebe as vestes de salvação já está selado. Agora, é inegável que Jesus tem algo mais para a gente. Ele tem revestimento. Se tivesse muito quente hoje, eu estaria só com a camisa. Mas está frio, então eu precisei colocar o casaco. Com a camisa, eu já estou vestido. Eu não ia escandalizar ninguém se eu saísse na rua com a minha camisa, certo? A camisa representa o selo, representa a salvação. Esse casaco representa o revestimento. Aí é batismo com o Espírito Santo. Só que batismo com o Espírito Santo não é para salvação. Batismo com o Espírito Santo é para se tornar uma testemunha de poder enquanto nós vivermos. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não tem a ver com a salvação, ele tem a ver com a obra de Deus, com o entusiasmo, o dinamismo, com a chama que arde pelo testemunho de Jesus Cristo dentro de nós, e é uma experiência, então, posterior à salvação. Ninguém que não tenha nascido de novo recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo já é para alguém que está salvo. É uma outra experiência. Lembram que eu falei esses dias, por causa de Atos 19, quando Paulo encontra aqueles 12 homens em Éfeso, ele pergunta: vocês já foram batizados? Que batismo? Batismo no Espírito Santo? Não, a gente ouviu falar do batismo de João. Então ele disse: João realmente pregou o batismo do arrependimento, o batismo em águas. Mas ele mesmo disse: vem um depois de mim, que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, na igreja tem água e fogo. Então, não confunda, por favor. E nunca diga que para ser salvo tem que ser batizado no Espírito Santo. Nunca diga. Se você já disse isso, peça perdão a Deus. Tá? Você falou isso na sua ignorância, Deus vai te perdoar. Tá? Porque batismo com o Espírito Santo é uma coisa, salvação é outra. O selo que Paulo está falando aqui é o selo da salvação com o penhor. O que é penhor? É garantia. Jesus avalizou: olha, eu garanto para vocês, eu vou ao céu, vou buscar vocês. Nesse intervalo eu vou deixar uma garantia. Eu vou deixar penhorado a minha palavra, através de uma pessoa, que nem eu. Ele chamou de outro consolador. Isso é, outro paráclito, certo? Alguém como ele, igual a ele,
Quem é? O Espírito Santo. Que não tomou a forma humana, que não se fez carne. O Espírito é Espírito, mas Ele é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita numa pessoa quando ela reconhece os seus pecados e recebe Jesus como Salvador. Ela já tem o Espírito Santo. Meu irmão, você não é batizado com o Espírito Santo, você nunca falou em língua estranha? Fique em paz, você é salvo. Agora, seja um salvo que tenha a boa expectativa do revestimento, tá bom? Não tente ir para esse mundo gelado, esse mundo frio, onde a iniquidade se multiplica só de camisa. Você precisa de um sobretudo. Sabe o que Jesus prometeu? Ele prometeu revestimento de poder. E Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te encher dos dons espirituais. Ele quer que você seja uma bênção nas mãos dEle. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, confie no penhor, na garantia da sua salvação, através do Espírito Santo. É por isso que Paulo escreveu: enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo essa manhã, seja cheio do Espírito Santo nesse tempo que nós estamos vivendo. Busque o revestimento de poder, busque viver mergulhado no poder do Espírito Santo, porque Ele é garantia de salvação, o Espírito Santo. Ele, certo? Falar em línguas, exercitar dons espirituais é um outro nível, mas a salvação está garantida quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e agora você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Selado. Se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está selado. Você tem uma garantia. Se eu for ao correio e quiser que uma carta chegue ao destino, mas eu não selar ela, essa carta não vai sair do correio. Ela vai ficar ali. Agora, se eu selar essa carta, o correio tem a obrigação de fazer chegar no destino. O destino é o céu. Jesus vai vir nos buscar para a gente morar lá. Qual é a garantia que Ele nos deu? O Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Glória a Deus. Você está salvo. Você está salvo. Então eu pergunto de novo. Ei, Ele está dizendo aí dentro de você que Jesus Cristo vem breve. Ele está testificando dentro de você que você é salvo. Isso só acontece comigo? Não. Eu acredito que acontece com você. Então, não deixe de compartilhar isso. A nossa conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno na plenitude dos tempos. Todo o desígnio divino estará plenamente executado. Vamos orar e depois cantar e encerrar a nossa escola. Bondoso Pai, eu preciso mais uma vez te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra é uma bênção. A Tua palavra ilumina, a Tua palavra liberta, a Tua palavra purifica, a Tua palavra regenera. A Tua palavra é uma bênção na nossa vida. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos revela que estamos salvos. E há uma garantia dessa salvação. É na palavra que eu descubro que o Espírito Santo veio para me dar esta certeza. E ela diz que todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. Obrigado por todas as bênçãos espirituais. Obrigado por ser eleito em Ti. Que privilégio é ser eleito em Ti. Obrigado, Pai,
porque nós podemos viver contentes. Nós não precisamos de cachaça, nós não precisamos de cerveja, de vinho, nós não precisamos de bailão, nós não precisamos de motel, de orgia, nós não precisamos de carnaval. O time não precisa ser campeão para a gente estar feliz, saltar de prazer, porque nós temos a salvação, nós temos todas as bênçãos espirituais garantidas, e nós somos felizes pela presença do Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito por nós muito, 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 muito mais do que merecemos. E na Tua palavra nós descobrimos que é pelos méritos de Jesus. Obrigado porque Ele está vivo. Obrigado porque Ele habita em mim. Obrigado, Senhor, pela grande certeza de que em Cristo estamos salvos, libertos, abençoados, somos novas criaturas. O nosso nome está escrito no livro da vida. Somos templo do Espírito Santo. Pertencemos à igreja, recebemos a fé, temos os dons espirituais à nossa disposição. Temos pessoas que oram por nós, para que fiquemos firmes na fé até o fim. Oh Deus, como é bom te servir, como é bom te amar, e como é bom celebrar o Cristo vivo. É verdade, com ervas amargas aqui na terra. Não é com chocolatinho, não é com ovinho do coelho, não é com essa bobagem, não é com essa heresia, mas é com a verdade da Tua palavra de que Cristo está em nós e Ele é a nossa verdadeira Páscoa. E eu quero, Pai, ser para Ti um pão sem fermento. E eu te agradeço, porque eu sei que breve virá o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos confirmar a nossa alegria cantando para Ti agora, mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus enviou, aleluia, seu Filho amado. Que presente, que presente, pra perdoar todos os pecados, pra me salvar, plena salvação. Na cruz morrer, Ele tinha que morrer por mim, por meu pecado. Aleluia! Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos cantar, declare! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, oh meu Deus, chegar a hora, é uma passagem em que a morte, porque somos peregrinos e forasteiros na terra, enfrentarei. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sem medo, então, sem medo, nenhum medo, terei vitória. Somos mais do que vencedores. Irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Aleluia!
mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! A sua vida está nas mãos do Senhor, por isso fique bem tranquilo. Antes de encerrar, vai o nosso abraço aos nossos queridos irmãos lá de Goiânia, de Nova Petrópolis, Bom Jesus, Esmeralda, Santa Cruz de novo com a gente, lá no Rio Grande do Norte, o pessoal de Mato Grosso, de Jaquirana, Porto Alegre, Santo Antônio das Missões, Balneário Camboriú, irmãos de Vacaria e tantos outros irmãos e irmãs que estão ligados com a gente. Por favor, não esqueça, 19 horas nós estaremos aqui para mais um grande culto online. E hoje a palavra é a ressurreição de Cristo e a obra missionária. Nós vamos provar pela Bíblia que é um elo perfeito, essa relação entre a ressurreição e a obra missionária. Você é nosso convidado para participar às 19 horas, ao vivo pelo Face. Depois a gente posta o link no YouTube, e você que não tem o Face, aí então nós comunicamos às pessoas que não têm Face que elas podem assistir as nossas lives pelo YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar. Portanto, nossa alegria de ter você junto conosco, que a continuação desse dia seja muito abençoado pelo nosso grande Deus. Tenha um domingo feliz de Páscoa e logo mais quero ter você ligadinho aqui com a gente, porque mais uma celebração ao Deus vivo faremos até que vivamos, até que Ele volte. Deus te abençoe, está encerrado. Eu quero declarar sobre a sua vida o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a preciosa comunhão do Espírito Santo. Você que é salvo, está selado, fique em paz. Você que ainda não experimentou essa maravilha, não deixe para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje. Em nome de Jesus. Amém.